Exatamente. Bom, Paulo, vamos chamar os nossos convidados, aliás, os teus Vamos sim. convidados. Vamos passar então um videozinho de apresentação e já os vamos ter em direto. Vamos lá. Sejam bem-vindos, meus amigos. Calhamos a vocês a música e não a mim, o que já foi uma sorte. Portanto, sejam bem-vindos Oscar e António Gonçalves, que também mantiveram a estrela Michelin, correto? Sim. Manter é uma palavra forte, eu acho que é todos os anos ganhá-la. Ganhá-la, sim, sim. Eu acho que é isso. Pois que eu ia dizer, isto deve ser, sei lá, do género ganhar a Liga dos Campeões, não sei, digo eu, deve ser uma alegria imensa e uma dificuldade muitíssimo elevada. Sim, antes de mais nada, boa noite, Paulo, boa noite Alexandre, boa noite aos restantes participantes que já saíram, mandar daqui um abraço grande ao Ricardo Costa, que já deve estar a trabalhar outra vez. Sim, para nós, estando nós aqui neste cantinho de Portugal, que infelizmente é pequenino, foi ver reconhecido não só o nosso trabalho, mas ver reconhecido o trabalho dos nossos pais, que são restauradores de toda uma vida, e nós seguimos o legado deles, e também ver um pouco reconhecido os produtos, como o Paulo dizia há pouco, produtos que são tidos como produtos menos novos na cozinha, mas produtos esses que fazem parte do nosso receituário, que fazem parte das nossas vivências e do nosso dia-a-dia, que nós gostamos de dar a conhecer e dar a provar a todos os comensais que se deslocam ao G Pousada. Nós não estamos a fumar, estamos mesmo aqui na rua, porque infelizmente... Eu estou banzado com esse vapor. Infelizmente a pandemia obrigou-nos a fechar o G Pousada, porque estamos em risco extremo aqui em Bragança. Pois. E não havia fluxo de turismo, então infelizmente demos como encerrada a nossa época este ano até ao final do ano. Estamos assim no outro espaço que abrimos este ano durante a pandemia, que é o Contradição. Contradição, não é? Que é um gastrobar que nós abrimos aqui dentro das muralhas, e estamos eu e o António hoje a dar aqui serviço com alguns dos nossos colaboradores. Isto é um espaço pequenino, leva 15 pessoas sentadas, temos uma esplanada de apoio que utilizamos mais no verão, era para ser coberta este ano, mas devido à pandemia e estávamos quase a prever que os fins de semana fossem o que estão a ser, sem se poder trabalhar só alguns dias até 1 da tarde, portanto este ano não avançamos para isso, e estamos aqui neste frio de Trás-os-Montes, que nos ajuda a manter assim joviais e jovens e com esperanças no futuro. Eu gostaria de começar por aí, se calhar depois voltaremos ao G. O que é interessante, há aqui duas perspectivas no Contradição. Primeiro, o vosso desafio de começar um outro restaurante no meio da pandemia, obviamente que já estaria projetado e, portanto, vocês decidiram continuar, mas eu gostaria de saber sobre isso. E depois, também a questão do Javali ter tido um bibo gourmand, de repente Bragança começa a ser uma capital gastronómica, uma referência, um farol, não é? Paulo. Ou seja, Trás-os-Montes está a entrar no mapa, o que me deixa muito contente. Trás-os-Montes, eu acho que sempre esteve no mapa do bem comer. Eu costumava dizer que facilmente, sendo nós restauradores, e quando as pessoas me perguntavam, eu dizia e digo sempre, facilmente comes bem em Trás-os-Montes. Ou seja, não tem que ser nas nossas casas, mas vais comer bem de certeza e não vais sair defraudado. Completo de coisas diferentes, mas um pouco nesse sentido. O que eu acho, Paulo, é que de repente o fator diferenciador, e eu quando digo o fator diferenciador, Portugal está a crescer, 2019 foi um ano fantástico, turismo, estávamos todos em êxtase com o que aí vinha, jamais se pensava, jamais poderíamos pensar o que é que ia acontecer em 2020, mas a verdade é que isto mostra que há muita qualidade, há um fator diferenciador no nosso interior. Falando na nossa região, realmente temos produtos de extrema excelência e que merecem e têm vindo a lume, e isso faz com que realmente
se possa ter um destino gastronómico, se possa construir um destino gastronómico, que é isso que nós ansiamos e é isso que realmente queremos que aconteça em todo o Nordeste Transmontano, que vai, não esquecer, vai desde o Douro até à Terra Fria, passando pela Terra Quente. Isto é muito importante, porque a diversidade numa região tão pequena realmente pode ser aqui um ex-libris que num futuro, e não tenho a mínima dúvida disso, pode trazer ainda mais restaurantes à baila, e aqueles que não estão e que merecem também o seu espaço, sem dúvida alguma, têm muita qualidade. Por isso, repito outra vez, facilmente se come bem em Trás-os-Montes. Sim, a ideia que eu muitas vezes tenho é que Trás-os-Montes, há sempre aquela ideia da reunião familiar e que, portanto, é muito difícil sair de casa para comer em restaurantes em Trás-os-Montes, porque é sempre a minha avó que faz melhor. Se eu perguntar onde é que se comem uns botelos muito bons, é sempre na casa de uma avó ou de uma tia. Estás a ver? Exatamente. Quer dizer, nunca, eu para encontrar um restaurante com botelos, meu Deus, não é? Ou com cascas, eu sei que é fácil, estou a brincar, mas há muito esta questão. É muito sazonal. Sim, temos sim. aqui o período do mês de janeiro, fevereiro, Paulo, e desculpa interromper-te, e a meu ver, ainda bem que assim é. Isto porquê? Porque senão banalizávamos um produto que tem que ser um produto de excelência, que tem o tempo próprio para ser comido, a altura própria para ser comida. Aliás, para comermos em seguida temos o resto do ano. Podemos comer um bom salpicão, uma boa alheira, uma boa chouriça, já durante todo o período do ano. No inverno, acho que o botelo, as cascas ou casulas, como lhe queiremos chamar, são um prato mais de conforto de inverno, um prato de frio, e que tem aquele período entre janeiro e fevereiro, e tradicionalmente era um prato que se comia no chamado, como nós dizemos aqui, no entrudo. Há um lado de sazonalidade que ainda não se perdeu na comida transmontana, penso eu. Isto é uma pergunta, não é? E ainda gostava de dizer o António também a questão de incluir o Douro e também os produtos que o Douro traz. Portanto, há aqui primeiro uma dicotomia entre o Vale e o Planalto, não é? E depois a questão da sazonalidade dos produtos. Ainda há muito. Estou a pensar, por exemplo, no tomate coração de boi, que é claramente ainda. É um produto que está no topo no seu período, quer dizer, não dá para comer tomate coração de boi que não seja naquele período em que ele de facto está bem, não é? Está maduro. E a questão, se calhar este é um bocadinho o segredo desta interioridade, não é? É nós ainda conseguirmos manter um lado de identidade própria. E se calhar também gostaria que vocês falassem um bocadinho sobre isso, com o trabalho que estão a fazer na questão do receituário, que eu sei que isso é muito importante para o António. Sim, é interessante falarmos aqui exatamente disso, que é, se pensarmos, e volto a repetir, um destino gastronómico não se faz da noite para o dia. Um destino gastronómico, para além de ter um alicerce muito forte, agarrado ao turismo, agarrado à gênese do turismo, as pessoas movem-se cada vez mais, as pessoas estão dispostas cada vez mais a mexerem-se para comer. Sempre assim foi, mas se calhar hoje mais que nunca. E acho que acima de tudo, trazermos à mesa, então aí sim, a história, as raízes, a procura de alguma diferenciação, mas com uma diferenciação que eu diria que era voltar um back to primitive, voltar às raízes, mas assente já num futuro e um olhar muito próprio. Para isso tem que se fazer bastante pesquisa, tem que se olhar com alguma assertividade para a história, que muitas vezes é mal contada. E depois de fazer esse trabalho, então fazer um caminho assertivo. E é aí que nos incluímos todos. Ou seja, há uma inclusão, não há uma exclusão. Eu tenho coisas inacreditáveis nos últimos tempos, nas redes sociais, um clima de exclusão cada vez maior, ou é o guia, toda a gente indignada. Claro que estamos indignados, claro que queremos mais, Claro. mas já o disseste, o guia é privado, tem o caráter informativo, tem um público-alvo e tem que ser visto dessa forma. E vamos lá ver,
temos que dar o peso que o guia tem. Ok, é dado. Para além do guia, há muito mais mar. É verdade. Ou seja, acho que isto tudo tem que ser inclusivo. E se calhar não deve ser a cenoura, não é? O guia não deve ser a cenoura, senão estamos tramados, porque de facto as pessoas perdem o foco que é quem se senta à mesa, não é? Quem vem ter connosco, os clientes, quem vem à região, quem procura a interioridade, quem procura saber da história, as pessoas mexem-se, estão ávidas disso. E esse é o nosso grande fator diferenciador, porque os cuscos de vinhais que se comem aqui não se deveriam comer no outro lado. Quer dizer, é bom que se comam, mas tem que ir vinhais. Mas fazem sentido que sejam aqui, não é? E eu acho que isto é uma parte histórica que realmente nos vai valorizar e que nos vai catapultar, é uma ajuda brilhante que nos pode catapultar para outros níveis e para outro fator de valorização turística. E eu acho que há um fascínio, se calhar, que nós ainda temos na cozinha transmontana, precisamente pela descoberta, como se calhar há 25 anos, mais ou menos, tínhamos na Alentejana, porque a Alentejana tinha 2 ou 3 restaurantes em Lisboa e foi com a descoberta, não é? Com a melhoria, obviamente, das condições de vida em Portugal, que permitiu que o turismo, e que era fácil chegar de Lisboa ao Alentejo, não é? E que se calhar hoje em dia estamos a conseguir, já com a aprendizagem que possamos ter feito, a ter isso em Trás-os-Montes, não é? E daí conseguir vir este receituário e esta... só uma pergunta final. Esta questão do receituário ainda passa muito pela oralidade? Temos que ir buscar às avós e aos tios e aos núcleos familiares e às aldeias estas coisas? Estamos a falar dos cuscos de vinhais. Eu lembro de uma vez me ter dito que gostava, que tens esta recordação de fazer os cuscos com a tua família, não é? Penso que avós e tias, não é? E nós fazemos, porque felizmente ainda tenho uma avó, uma tia-avó, a minha mãe e primas, que vão, no dia em que nós lhe pedimos, vão nos ajudar a fazer, porque os cuscos é um processo muito moroso, um processo muito trabalhoso de fazer, tem que estar ali a amassar, peneirar, quiribar, portanto, exige muito do corpo, quer dizer, obriga-nos a estar ali debruçados dentro de uma maceira, com um trabalho enorme de braços, de coluna, portanto, e isso nós, felizmente, ainda tivemos quem nos passasse o saber fazer e o saber ter, portanto, que seja nos cuscos, seja nos enchidos, seja em tantas outras coisas, por exemplo, estamos a falar nos cuscos, mas há outros pratos, estamos a falar os milhos doces, que é muito típico também da zona de Mirandela, Vinhais, Valpaços, portanto também é um prato, a sémola de milho que é utilizada, a forma da moagem, portanto, são pratos que nós não podemos deixar de usar e deixar esquecer, porque são gerações e gerações que comeram, que fizeram, portanto, e cabe-nos a nós, restauradores, sejamos com estrela, sem estrela, eu digo, pessoas interessadas pela restauração, pessoas que sejam restauradores e que estejam no terreno, que deixemos os foie gras, isso é para os franceses e é para quem quer. Agora, nós que estamos em Trás-os-Montes temos que nos debruçar no que é nosso. Agora, é óbvio que as pessoas podem dizer, mas tu tens um carabineiro na tua carta. Tenho, sim senhora. Mas os meus pratos de carabineiro, os meus pratos de marisco, são sempre acompanhados com algo que identifique a minha região. Ou seja, com porco bízaro, ou seja, com feijão bragançano, qualquer que seja, com caldos, com qualquer coisa que identifique Trás-os-Montes. Porque o que eu quero mostrar às pessoas é que Trás-os-Montes não é só aposta, como as pessoas... até era aposta e agora começa a ser o Botelo, há cerca de 6, 7 anos atrás. Trás-os-Montes, eu vou lá como uma aposta. Não, temos mais que aposta, temos mais que o Botelo. Paulo, só aqui uma pequena referência que eu acho importante. Estavas a referir-te ao receituário e à forma como se consegue perpetuar, no fundo... Que método é que podemos hoje usar para ter para organizar esse receituário? Eu vou dar um exemplo. A Olga fez um belíssimo trabalho e está a fazer um belíssimo trabalho na Beira, nas aldeias de xisto, exatamente para perpetuar essa memória, sendo que o compêndio que vem muito da oralidade e passa muito pelas pessoas, que é muito giro. E então é no fundo passares muito tempo com as pessoas e é um fator que nos estamos a esquecer neste ano, que é horrível, que é a humanização. Que é as pessoas, nós somos humanos e nós temos que estar com pessoas. A restauração faz de pessoas. Fazer de comer
é um ato de convívio. E perpetuarmos este receituário e fazermos quase que, não diria uma arqueologia do gosto, mas diria perpetuá-lo no tempo, para que mais tarde haja uma memória futura, é fundamental para criarmos a continuação da nossa identidade. Isto é fundamental. Daí que eu muitas vezes falo nisto e tentamos de alguma forma, eu e o Oscar, alicerçar-nos exatamente nestas premissas. Mas a humanização, importa dizê-lo, mais que nunca, devido a todo este trajeto e todo este problema que estamos a atravessar, é fundamental, as pessoas são fundamentais, o podermos estar, o podermos conviver, para que realmente isto não morra. Sem dúvida. Quer dizer, no final de linha para os vossos clientes, mas eu também imagino que um desconhecido não entra numa casa, numa aldeia e pede uma receita a uma avó e que ela vai dar sem ganhar a confiança e sem ter essa conversa e sem passar a ser até já pode ser da família à hora de jantar, mas não é propriamente até lá, sim. Até lá não. Alexandre, não sei como é que estamos de tempo, sei lá. Mas, Oscar, ia dizer qualquer coisa. Queria dizer, por exemplo, nós temos também um trabalho, o Virgílio Gomes lançou este ano, que passou na Feira do Fumeiro de Vinhais, um livro sobre os comeres de Vinhais, sobre os saberes de Vinhais, portanto, que retrata um pouco os doces típicos de Vinhais, os cuscos, a forma de fazer os enchidos. Há bons trabalhos. Está-se com matéria-prima, com muito sumo. Cabe-nos a nós agora é pegar também nesses compêndios que há e pô-los materializá-los no prato. Exatamente. Muito bem, muito bem. Estou a adorar a conversa, mas o satélite está a terminar, portanto, temos que marcar nova... Imagino, vão para dentro, Temos que marcar nova reunião dentro em breve para ouvirmos mais o vosso discurso, que é uma delícia. Se há conversas com muito sumo, olha, esta é uma delas. Portanto, só tenho que vos agradecer terem... Obrigado, vão para dentro e bom Natal, pá. Tudo bom aí. Bom Natal e saúde. Obrigado, Paulo. Um abraço. Deus, boa noite. Obrigado. Bom, Paulo. Eu também. Vais-me pôr a andar. Excelente conversa, excelentes pontos de vista. Como eu disse antes de iniciar a conversa contigo, Portugal é um país de excelência no campo gastronómico e não só. E, portanto, é um país riquíssimo e que nós, como visto por esta conversa, há muita gente a querer preservá-lo e organizar o seu património gastronómico, que é isto que estamos a falar, é um património. E património significa valor, um valor muito arraigado às gentes e às terras, e que muitas vezes quando sai do sítio parece estranho, não é? Aquela ideia do restaurante alentejano em Lisboa e tal, quer dizer, claro que há, gerido por alentejanos e muito bons, e não está em causa a desenraização, mas é preciso fazê-la bem, não é? E portanto é preciso valorizar este património e cá estarei para quando, sempre que quiseres, falarmos sobre comida. Como sabes, é um gosto e um prazer. Obrigado. E marco desde já a tua presença para um dos próximos programas. Aliás, até porque vais lançar mais artigos sobre as tuas experiências gastronómicas, portanto, ficamos à espera do próximo. É ir seguindo o Global News e eles aparecem lá nos passeios gourmet. Exatamente, e eles aparecem nos passeios gourmet. Pronto, Paulo, resta-me agradecer a tua presença. Muito obrigado. Foi um gosto e veio ajudar, de facto, a conhecermos melhor a nossa gastronomia, outros locais, fora do Porto até. Sim. E, portanto, apesar de sermos do Porto, nós gostamos de destacar também, de vez em quando, bons projetos fora do Porto. E até à próxima, Paulo. Um grande abraço. Obrigado, um abraço e tudo bom. Igualmente, obrigado.